Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Um pedacinho do Maná dos Céus que estamos falando acerca do Sermão do Monte, uma ministração do ensinamento ministerial pastoral para aqueles que querem ser obreiro aprovado por Deus. Hoje eu quero gravar meu 7º áudio acerca do Sermão do Monte. Eu quero falar sobre os bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Repetindo, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, versículo 9. Amados diletos irmãos, a Bíblia Sagrada tem 400 promessas falando sobre paz. A 7ª bem-aventurança fala sobre paz. A Bíblia Sagrada começa com a paz no Éden, os primeiros casais vivendo em paz, na presença de Deus, e encerra o livro de Apocalipse trazendo a promessa de que a paz será restabelecida na terra. A 7ª bem-aventurança é direcionada aos pacificadores, cujo galardão é de poderem ser chamado filho de Deus. Aqui nós vemos que eles não diz que eles são filhos de Deus, mas serão chamados filho de Deus. A condição dos oprimidos, injustiçado, a condição daqueles que choram, dos versos anteriores, bem poderia nos levar a pensar que seria justo responder às injúrias por meio da violência. Mas existe alguém que pensava assim nos tempos de Jesus, como por exemplo os zelotes, os zicários. Cada cristão, de acordo com esta bem-aventurança, tem de ser um pacificador. Tem de ser aquele que estará unindo nações, falando sobre paz, pregando sobre paz. Nada é mais essencial para os cristãos é de buscar a paz. A Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que pregam a paz. Felizes são aqueles que pregam a paz, que traz a união entre irmãos. O que Deus mais detesta, amado, é a discórdia entre os irmãos. No mundo em que vivemos, um mundo de incerteza, um mundo onde as pessoas humildes são oprimidas pelos poderosos, pelas pessoas que deveriam ser misericordiosos, temos visto que o século XIX era um século de expectativa, amado, onde os homens estavam descobrindo a ciência e havia a expectativa de que os homens criariam na terra um paraíso na terra. Mas veio a Primeira Grande Guerra Mundial. 30 milhões de pessoas foram mortas.
E após a guerra, após a Terceira Guerra Mundial, havia uma expectativa de que nunca mais se falaria em guerra. Foi criado um monumento em Washington falando sobre a paz, criaram o seu estado, em Washington, as Nações Unidas, que iriam unir as nações, em busca da paz. Quando se acreditava em paz, veio-se a Segunda Grande Guerra Mundial. 60 milhões de pessoas foram mortas. 6 milhões de judeus foram colocados no campo de concentração. Muitos foram mortos, câmaras de gás. Judeus foram envenenados com os gases. Os cristãos foram perseguidos, mortos. A paz que tanto almejava não veio. Mas a palavra de Deus diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O cristão tem de ser um pacificador, tanto na igreja quanto na sociedade. O ensinamento de Cristo é bastante explícito. O ensinamento de Jesus aos seus discípulos, que jamais deveria se preocupar com conflito ou ser responsável por ele. Pelo contrário, somente serão chamados para ser pacificadores aqueles que são verdadeiramente servos de Deus. Devemos ativamente buscar a paz. A palavra de Deus: seguir a paz com todo, inclusive a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Até onde depender de nós, devemos ter paz com todos os homens. A paz não virá por um governante terreno. Tudo, amado, tem apontado para um governo mundial. A nova era tem criado um sistema para eleger um governo mundial. Mas a paz não virá por esse governo. A paz virá por meio da pregação do Evangelho. A política aponta para um caos que existe, onde quer eleger um único governo mundial. E a paz não virá pela política. A paz virá por meio do Filho de Deus. Virá pelo Jesus, que é o príncipe da paz, que é o príncipe do amor. Inclusive, o amor demonstrado aos próprios inimigos. O amor que Cristo demonstrou na cruz do Calvário por cada um de nós, amados. A paz só virá quando Cristo se assentar no seu trono de glória e julgar as nações. Mas nós somos servos de Deus, temos que proclamar a palavra de Deus, anunciar o Evangelho vivo, o Evangelho da salvação. O Senhor Jesus disse: ouviste o que foi dito, amará o teu próximo e odiará o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizes, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que maltratam e aqueles que te perseguem, para que sejais filho do vosso Pai
que está nos céus. Porque faz com que o sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre o justo e o injusto. Pois se amardes os que vos ama, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeito como é perfeito o vosso Pai, que está nos céus. Então nós temos que buscar a paz, amados. Existe, nesses últimos dias, um grande acontecimento que está ocorrendo na Terra. Existe uma expectativa de que uma terceira grande guerra mundial possa ocorrer. Tudo tem se encaminhado, amados, para esta guerra entre Irã e os Estados Unidos e os países aliados. E o Brasil também não está de fora. Mas nós que somos cristãos, devemos orar pela paz, buscar a paz. Não devemos nos meter em questões de conflito mundial, mas devemos orar pela misericórdia de Deus, pedindo a paz. A palavra de Deus diz que Deus odeia aqueles que semeiam contenda entre os irmãos. A palavra de Deus diz: não andarás como mexeriqueiro. Deus odeia o mexerico, a fofoca, pois tudo isso destrói a paz. E o ser humano deve buscar a paz. A recompensa para quem agir assim é ter direito de ser chamado filho de Deus, pois estará procurando fazer com que seu pai fez aquilo que seu pai fez, amando as pessoas com amor semelhante ao amor de Deus, amando as pessoas com amor como Jesus amou, colocando em seu coração que deve buscar a paz. Aqueles que é contra o conflito, que não aceitam o conflito e que se tornam mensageiro da paz. E a paz só virá através da palavra de Deus, do evangelho da salvação, do evangelho que traz a paz interior. O mundo perdeu a paz. O mundo não tem paz. Mas o Senhor Jesus disse: deixo-vos a minha paz, e a minha paz eu vos dou. Não eu vos dou como o mundo dá. O mundo, ele jaz na iniquidade. Existe conflito mundial. Temos visto aí as guerras religiosas, cristão perseguindo cristão. Temos visto as guerras e os conflitos de nações. Temos visto a perseguição que ocorre nos países fora do Brasil, onde existe os conflitos acerca de os conflitos raciais. E nós que somos cristãos devemos pregar a paz, buscar a paz. Quando você é um pacificador, que você procura apaziguar os conflitos, não semear o conflito. Quando você
semeia conflito é quando você leva, muitas vezes fofoca de um lado para outro e dizendo, sabe, o que o fulano falou contra você, você é um semeador de conflito. E o semeador de conflito é o porta-voz, é o mensageiro de Satanás. Se você é mensageiro de Cristo, você deve semear a paz, buscar a paz e abundar na paz. E você será chamado filho de Deus. Não está dizendo que você será filho de Deus, mas você será chamado filho de Deus. Como assim, presbítero? Quando você anuncia a paz, quando você vive essa paz, quando você proclama a paz, as pessoas que irão te ouvir irão dizer: sinto em minha alma que verdadeiramente este é servo de Deus, se parece com Deus. Quando eu ouço ele falar, parece a voz de Deus falando no meu coração. Então você se torna, é chamado de filho de Deus, se torna porta-voz do próprio Deus, aquele que nos ama e só quer o nosso bem. Existe um conflito sendo criado nesses últimos dias. E o que o cristão tem feito? Será que ele tem tirado um período para orar, para que as guerras não aconteçam, para que os Estados Unidos não venha entrar nesta guerra contra o Irã, ou que o Irã não venha atacar os Estados Unidos? Devemos orar pela paz de Israel, diz a palavra de Deus. E bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filho de Deus. E a paz, amados, é aqueles que têm paz somente pode pregar a paz. Mas hoje nós estamos travando uma batalha, um conflito espiritual, irmão contra irmão, pai contra filho, nações contra nações. E a paz que tanto almejamos parece estar muito distante. Mas chegará um momento que o Senhor dirá basta, e será restabelecido a ordem da paz, e todo conflito será lançado fora. Entraremos na Nova Jerusalém, onde será paz permanente, onde não haverá conflito, onde o Senhor enxugará todas as lágrimas, onde não haverá mais luta, não haverá mais desigualdade social, não haverá mais diferença racial, não haverá mais diferença religiosa. Todos serão semelhantes ao próprio Pai. O cristão precisa compreender que ele foi chamado para ser agente semeador da paz e não de conflito. Que Deus vos abençoe, amado. Senhor meu Deus, Pai amado, eu agradeço, Senhor, por esta palavra que Tu me deste neste dia. Estou prestes, Senhor, a encerrar a mensagem do Sermão do Monte, a primeira, falando sobre a bem-aventurança, que são 8 bem-aventuranças, Pai. Na verdade, a 9ª bem-aventurança é um resumo final de tudo que o Senhor Jesus falou. Mas, Senhor, me dê capacidade para eu gravar o 8º e a 9ª bem-aventurança, trazendo um ensinamento para que a Tua igreja se fortaleça, para que a Tua igreja cresça na unção, no revestimento e no poder do Teu Espírito Santo. Que a Tua palavra, Senhor, esteja
gravado na tábua do nosso coração, na nossa mente, que a tua palavra esteja dentro da estranha do nosso ser, gerando vida, trazendo vida e vida abundante para a glória do nome do Senhor Jesus. É isso que eu te peço, Pai, que se de alguma maneira esta mensagem puder trazer paz na alma do meu irmão, no espírito do meu irmão, que a paz que tanto almejamos seja restabelecido em nossa vida, Pai. É isso que eu te peço, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, diletos irmãos, fica com esta mensagem. Em um futuro próximo estarei trazendo a 8ª bem-aventurança e depois a 9ª, para encerrar totalmente as bem-aventuranças. Não estarei encerrando as mensagens do Sermão do Monte, eu estarei dando continuidade depois da bem-aventurança. Que Deus vos abençoe. Fique na paz, amados, em o nome do Senhor Jesus.